Jogou. Bom jogo do Santos, 3-1. Mas o Corinthians, rapaz, duríssimo, hein? Começou perdendo o jogo logo de cara, né? Saiu um gol rapidinho no começo do jogo, 1-0. O Corinthians não tinha o Hugo Souza, o goleiro. Pois Aí é. depois foi um passeio, hein, do Santos, não foi não, Casão? Passeio. O Santos atropelou o Corinthians. Ali, a maior diferença é o seguinte, por quê? O Santos e o Corinthians, esse Santos e esse Corinthians é nivelado. O nível técnico dos dois times é muito parecido. A diferença é muito pouca. Né? A fase ruim do Santos, o Santos demorou mais para ter um time, né? Então, um time titular. Então, ali, mas nível técnico muito parecido. A diferença ontem foi do modo que foi encarado o jogo. O Santos tinha 3 pontos acima do Vitória. Era imprescindível a vitória. O Santos encarou o jogo contra o Corinthians como se fosse uma final de Copa do Mundo. Espírito de luta, vontade, raça, ganhou todas as divididas. E outra coisa, os jogadores do Santos tiveram o total entendimento do que é Corinthians e Santos, do tamanho de um jogo Corinthians e Santos, o que eles precisavam fazer para sair vitoriosos desse confronto que é histórico, que tem uma rivalidade gigantesca. Do outro lado, o Corinthians foi para a Vila Belmiro jogar mais um jogo, e eu não entendi por quê, não está confortável na tabela, e foi para jogar mais um jogo, sem entendimento nenhum da importância que é jogar contra o Santos. Cara, o time do Corinthians entrou disperso. Como que você entra disperso na Vila Belmiro contra o Santos? Cara, o trabalho mental, o trabalho psicológico foi muito mal feito pela comissão técnica. Muito mal feito. Porque você não pode ir na Vila Belmiro enfrentar o Santos, pela história que tem esse clássico, né, pela rivalidade que tem, e está disperso, cara. Eles não sabem. Eu até gravei um vídeo hoje, você viu ontem também um texto sobre isso. O Corinthians ficou 11 anos sem ganhar do Santos, lá nos anos 50, 60, só foi quebrar o tabu em 68, com o gol do Paulo Borges e do Flávio. E o Santos ficou uma eternidade sem ganhar do Corinthians e foi quebrar o tabu em 83, ganharam de 2-0 no Morumbi. Então esse clássico desses dois é muito histórico para as duas torcidas, para os dois clubes. E quem encarou de verdade e viu a importância e a necessidade do resultado, necessidade pelo momento que atravessa, necessidade pela colocação na tabela e a necessidade pela importância de jogar esse clássico foi o Santos. E outra coisa do Corinthians, tem aquela imagem do Memphis dando risada, né, no banco. O Corinthians perdendo e o Memphis dando risada. Dando risada do quê, Memphis? O que estava engraçado para você? No banco da Vila Belmiro. Tava gozado o quê? Você tava vendo outra coisa? Tem uma televisão lá pra você tava assistindo os Trapalhões e tava dando risada? Do Corinthians perdendo em campo? Companheiros seus, companheiros do cara, correndo, tomando uma amassada e ele dando risada do quê? O que tava engraçado pro Memphis? Ganha 4 milhões por mês ou mais, né? Só joga quando quer. Fica no Corinthians descansando para jogar na seleção da Holanda e quando vem, dá risada do quê? Do time sendo atropelado na Vila Belmiro. Não entende nada do que é o Corinthians, não entende nada do que é Corinthians e Santos, não entende nada dessa rivalidade. Por isso que tá dando risada. Pegou mal mesmo, hein? Essa risadinha do Memphis ali, voltou, não jogou, o time tava perdendo, depois ele entrou no segundo tempo. Vamos lá, vamos começar pelo derrotado. Essa acefalia do Corinthians, a falta de comando, né? O Corinthians trocou o presidente, mas os problemas continuam. O Martínez tinha sumido, ficou não sei quantos dias sem aparecer para treinar. O Memphis volta quando quiser, o outro vai não sei o que lá. E assim, né? O comando do Dorival não é um comando conflituoso, né? Ele não é um comando autoritário, é um comando de... Ontem ele nem estava no banco, o Dorival suspenso, mais uma vez estava o filho dele. Então dá esse ar de... E aconteceu também em outros clubes, né, Tironi? Em umas situações... O Corinthians, hoje, né, no Brasileiro, parece muito o que foi o São Paulo no Brasileiro do Dorival, né? O que foi também o Flamengo no Brasileiro do Dorival, se você for pensar. Os caras estão focados numa coisa. Tem lá a Copa do Brasil, vamos com tudo. Todo mundo se recupera, todo mundo está apto, todo mundo aparece e tal. No Brasileiro, ainda mais quando é fora de casa, nossa senhora, é um dos piores times do campeonato quando visita. É um dos piores times do campeonato. É uma desmobilização. E me chamou a atenção depois do primeiro tempo ridículo e do Santos
As substituições no intervalo, o Garro e o Memphis estavam no banco, hein? Certo? Certo. O primeiro tempo foi um desastre. Aí no segundo tempo, o intervalo entre os dois meninos, e não entra nem o Garro, nem o Memphis. Né? Então, vamos lembrar aqui que o jogo contra o Cruzeiro, lá pela Copa do Brasil, só vai acontecer depois de 7 de dezembro. Tem muito jogo até lá, né? Para o Corinthians ficar tocando de lado assim é lamentável. E acho que isso a gente já viu em outras situações, em outros trabalhos do Dorival, que é muito bom nas Copas, consegue aí concentrar os seus jogadores em cima de um objetivo, mas nesses pontos corridos aí é uma questão fora de casa, então, até com o Flamengo foi assim, e está acontecendo no Corinthians de novo. O Memphis, para mim, está numa fase muito mais Rames Rodrigues do que outra coisa, está mais ligado à seleção, está mais preocupado com a Copa. Acho que no período Copa do Brasil, semifinal, ele vai estar totalmente concentrado e tudo mais, mas hoje está a cabeça em outro lugar. E o lado vencedor é aquilo, o Santos melhorou bastante sem o Neymar, né? Em termos coletivos, né? Em termos de aplicação, em termos... E estava muito pressionado nesse jogo, porque se o Fortaleza vence o jogo dele ao mesmo tempo lá contra o Vasco, que ele perde do Corinthians, o Fortaleza encosta, e ele era o time grande mais próximo da zona de rebaixamento. Hoje é por pontos perdidos o Corinthians. O time do Santos, o investimento do Santos, o técnico do Santos, o Santos tinha que fazer uma campanha muito melhor. O Santos teria a obrigação de fazer uma campanha Mirassol. Ele só teve o brasileiro desde o início da temporada. Sim. Ele teve um nível de investimento absurdo. Ele tem um time que ele não poderia ter. Então o que a gente está vendo aí é o que o Santos deveria fazer desde o começo. Agora, com o Vojvoda, ele ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians. E ele vai fazer o jogo atrasado com o Palmeiras. Ele pode ser um adversário, jogando com essa aplicação, dos piores para o Palmeiras até o final do campeonato. É um clássico. Não tem para o santista o mesmo sabor que o Corinthians tem, mas é um clássico e provavelmente o Palmeiras vai estar brigando pelo título. Vai ser aquele jogo atrasado na data FIFA, o Santos joga com o Palmeiras 2 vezes ainda, né? Uma na Vila Belmiro e outra fora. Vamos colocar na tela aí, porque o Memphis se manifestou, né? Deu a risadinha e tal, depois ele se manifestou. Vamos ouvi-lo. Vamos ler o que ele falou nas redes sociais. Infelizmente, não foi uma noite para recordar. Um resultado decepcionante. Sabemos que temos que fazer melhor. Vamos unir esforços e nos concentrar para recuperar a confiança, porque o sábado está a chegar e precisamos dar o nosso melhor em casa. Escreve Memphis Depay. Ele deve ter entrado em alguma inteligência artificial e fala, escreva um texto falando que vamos melhorar. Mais ou menos isso, né, Casão? Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Alguém escreveu para ele, viram a repercussão negativa do resultado, do desempenho e da risadinha irônica e desastrosa dele e fizeram esse texto aí. É tão ridículo, porque é incompatível com a imagem que nós mostramos agora e esse textinho que ele mostrou. Se pudesse dividir tela, coloca essa risadinha e coloca o texto do lado, vê se entra na mesma frase. Uma coisa casa com a outra. Se uma coisa encaixa uma com a outra. Olha a cara dele e olha o texto que você leu. Cara, absurdo. Sabe, absurdo. O cara não entende nada do que é Corinthians. Tá divertido pra ele. Realmente. Aí é o seguinte, né? Só pra fechar, o Corinthians está pendurado na Copa do Brasil. Como disse você, talvez dos 4 o time que está jogando menos. É o time que está jogando menos. Né? O Vasco está muito bem. O Fluminense melhorou. O Cruzeiro mantém um nível, sobretudo contra os times mais fortes. Sim. E o Cruzeiro e Corinthians vai ser duro, meu. Claro que vai. Duríssimo. Aliás, sorteio dos mandos na semana que vem, né? Dos mandos da Copa do Brasil. Ficou confortável para o Corinthians. Desconfortável jogar a Copa do Brasil só depois do Brasileiro, mas tem muito jogo até lá, né, cara? Sim. Essa é a questão. Por falar no Cruzeiro,